Olá pessoal, tudo bem? Essa semana está bem movimentada, tem vários aspectos importantes acontecendo no céu. E eu vou começar pela Lua, que estará em Escorpião, Lua cheia. Escorpião é um signo da profundidade, da intensidade, é muito emotivo também. E a Lua rege as nossas emoções também. Então, pode ser que seja uma semana de muita passionalidade, de as pessoas tomarem atitudes levadas pelo calor do momento. Tá? Então é importante dar uma equilibrada aí essa semana, refletir antes de tomar uma decisão para não se precipitar, tá? Mas a Lua, ela vai fazer aspectos fluentes com 3 planetas que estão ligados à saúde, tá? Então, ela vai fazer aspecto positivo com o Júpiter, com o Plutão, ambos em Capricórnio, e com o Netuno, que está em Peixes. Esses aspectos fluentes da Lua com esses 3 planetas e também desses 3 planetas entre si, tá? Porque os 3 estão positivos com eles mesmos. E além disso, esses 3 planetas estão fazendo aspectos fluentes com o Sol e com Mercúrio. Então, essa pluralidade de aspectos positivos envolvendo esses planetas, esses astros que eu falei, elas podem indicar, primeiro, um avanço nos estudos de tratamentos para achar remédios, enfim, terapias, possibilidades de tratamentos eficazes contra o coronavírus, ou de repente você identificar algum sintoma que não foi identificado antes e que pode estar relacionado a essa doença também. Então, esses aspectos favorecem descobertas na saúde, seja descoberta de tratamento para quem já está doente, seja um avanço nas pesquisas de vacinas que já começaram a ser pesquisadas, já tem gente aí dizendo, né, empresas, órgãos dizendo que já tem vacina, tá? Mas o processo de aprovação, de testagem, de produzir em larga escala não é de uma hora para outra, tá? Então não é que vai ter uma vacina já para todo mundo no mês de maio, mas o processo de produção, de verificação da eficácia de uma vacina, pode haver um avanço nesse processo de vacina, tá? E avanço também em questões de tratamento mesmo, algum remédio, alguma terapia que possa ajudar a tratar os pacientes de coronavírus, tá? Essa é uma das possibilidades desses aspectos fluentes de todos esses planetas que eu falei. Outra possibilidade dessa fluência é um acolhimento das suas emoções mais profundas, é você acolher aqueles sentimentos que você tem, é você compreender os seus sentimentos mais profundos. Então, esses aspectos podem levar você a fazer isso esta semana também, tá? Outra possibilidade desses aspectos fluentes é um aumento da solidariedade, mais pessoas ajudando, mais grupos ajudando, empresas tomando iniciativas que colaborem com a saúde, colaborem com o bem-estar social, podem ocorrer. Outra possibilidade desses aspectos fluentes é você, de repente, se regenerar mais rápido de alguma questão, de alguma doença. Então, se você, de repente, pega o coronavírus ou pega uma outra doença, você pode estar com o organismo mais
positivo, mais regenerativo. Então, seus anticorpos podem ajudar você a se curar sozinho de alguma questão, de alguma doença que você pegue nesse período, tá? É claro que esses aspectos, eles funcionam para algumas pessoas, tá? Eu sempre digo que o mapa astral, ele é um mapa construtivo, não é determinista. Então, depende muito do seu livre-arbítrio. Tem um monte de aspecto positivo no céu, mas você vai escolhe fazer coisas erradas, coisas destrutivas. Aí, meu amigo, minha amiga, não tem céu que dê jeito, não tem planeta que dê jeito. Você tá ali com energias fluentes positivas, você escolhe fazer o mal, aí, amiga, fica difícil, tá? Então, cada um tem o seu livre arbítrio. Charlie Chaplin e Hitler tinham aspectos semelhantes nos mapas astrais. Charlie Chaplin usou seus aspectos para divertir as pessoas, para ser um artista famoso, engraçado, e foi bem sucedido. E o Hitler usou os aspectos parecidos do mapa astral para ser bem sucedido no mal, para destruir, para matar as pessoas. E conseguiu até ele se ferrar. Mas até isso acontecer, ele foi bem sucedido no mal, tá? Então, é importante ter essa consciência de que a culpa do que acontece não é dos planetas. Vamos parar de colocar a culpa nos planetas. Porque isso não está acontecendo comigo, a minha vida está uma bosta porque o planeta está numa posição tal. Não, tá? Aí tem muitos aspectos, muitos fatores, tá? A sua vida depende das suas ações, a sua vida depende do que você fez como karma em outra vida, a sua vida depende da conjuntura social, da conjuntura econômica, do país onde você vive, do mundo, do planeta. Então, assim, né? Vamos parar de colocar a culpa nos planetas porque a vida está ruim por causa disso ou daquilo, tá? Então, o mapa astral é uma bússola, é uma inspiração. A gente olha para o céu para se inspirar e para tentar fluir. Então, se eu tenho posições positivas no céu e eu me sintonizo com essas posições, com essas vibrações fluentes do céu, a tendência é que eu tenha bons resultados, tá? Agora, se eu não me sintonizar com essas energias fluentes, aí fica mais difícil, tá? Então é importante que a gente tenha essa consciência. A astrologia é uma orientação, é uma bússola e você vai ter o seu livre-arbítrio para manifestar aquelas energias do céu na sua vida, tá? Então, vamos assumir as nossas responsabilidades, porque é muito fácil botar a culpa no outro, né? E a gente aí se faz de vítima e tira a nossa responsabilidade. Então, não é culpa dos astros, não é culpa do céu, não é culpa da astrologia. É culpa nossa, do que a gente fez nessa ou em outras vidas. E aí, às vezes, a gente passa algumas dificuldades nessa vida porque a gente está quitando a fatura do cartão de crédito espiritual que a gente fez em outra vida. E aí a gente nasce endividado e aí fica depois reclamando, botando culpa nos outros e nos astros pelas dificuldades que nós estamos passando. Mas a gente só está pagando uma fatura que a gente fez no passado, tá? Então, após esse parêntese que eu achei importante fazer, tá? Que eu vejo que muita gente
acredita que a astrologia é determinista. Não, se tem aquela posição no céu, vai acontecer isso e minha vida vai ser toda resolvida, eu vou ser feliz para sempre. Não, não vai, tá? Você tem um karma, você vive num país, você vive num estado, num município e você está sujeito àquele grupo de pessoas, aquelas decisões dos governos, tá? Que a gente às vezes pode não concordar, mas se a gente nasceu naquele estado, naquele município, naquele país, a gente tem alguma coisa para aprender naquele ambiente, tá? Então, fazendo esse parêntese só para explicar aí a questão da astrologia, né, que eu acredito na astrologia como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de fluir melhor, mas assumindo a nossa responsabilidade naquilo que somos e naquilo que fazemos, tá? Então, esses aspectos positivos que estão no céu essa semana podem levar a isso tudo que eu falei, tá? Então, descoberta de tratamento, descoberta de terapia, descoberta de sintomas que não sabia que existiam, descoberta de outros tipos de vacina, podem ser que ocorram, tá? Essas possibilidades. Aumento da solidariedade, um aumento da sensibilidade, da clareza daquilo que somos, daquilo que sentimos. Então, são os aspectos fluentes dessa semana. Porém, tá? Como nós vivemos no mundo da dualidade, tá? Temos o bem e o mal, o positivo e o negativo, também temos posições desafiadoras no céu, que podem levar a outras possibilidades, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Então, esses aspectos desafiadores que eu vou falar agora podem contrariar os aspectos positivos que eu falei antes, tá? Mas a gente tem que parar também de excluir. Ou é uma coisa ou outra. Não, é uma coisa e outra. Temos que somar e não excluir. Então, existem possibilidades boas? Existem. Cada país é diferente, cada país tem um governante diferente, cada empresa tem um diretor diferente. Então, em alguns grupos, esses aspectos que eu falei vão se manifestar com mais abundância, com mais firmeza. Agora, nos países, nos estados, nas empresas em que os líderes não estão vibrando nesta positividade que eu falei, não vai acontecer aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, o aspecto tenso dessa semana envolve Marte, Sol, Mercúrio e Lua. Esse aspecto tenso, ele pode indicar, né, uma das possibilidades desse aspecto tenso é você tomar uma atitude movido pelo egoísmo, pela vaidade e prejudicar outras pessoas, né? Então, sei lá, um diretor de uma empresa toma uma atitude ou deixa de tomar, deixa de decidir algo que pode prejudicar as pessoas da empresa. E aí isso vai em outras esferas também. Na sua esfera individual, você, tomado por uma vaidade, um egoísmo, faz alguma coisa que pode levar ao prejuízo de outras pessoas, né? Você pode ficar recolhido em casa e aí você teima em sair. E como você não tem sintoma, contamina outras pessoas nessa questão do vírus, né? Estou dando um exemplo. Então, essas atitudes nossas, aí trazendo para a nossa esfera particular, íntima, temos que observar que atitudes nós vamos tomar essa semana. Se essas atitudes vão ser construtivas
e vão ajudar o outro, os outros, até das pessoas próximas a gente, ou se essas atitudes vão ser destrutivas. Então, isso pode ocorrer também, tá? Pessoas tomando atitudes, fazendo coisas levadas pelo ego, levadas por se acharem superiores, acharem que não vai pegar nada, que não vão ficar doentes, que não vão se prejudicar, mas aí elas acabam prejudicando outras pessoas. Isso pode ocorrer. E outro aspecto tenso, que é muito importante essa semana, é a tensão entre o Saturno em Aquário e Urano em Touro. Essa tensão entre esses dois planetas abalam estruturas. Saturno é estrutura, Urano é movimento, chacoalha. Então pode chacoalhar a Terra, tá? Pode ter um terremoto, um desastre, vulcão, ou pode chacoalhar estruturas econômicas, estruturas financeiras, estruturas políticas. Então, não necessariamente essas estruturas vão ser as estruturas terrestres, concretas, tá? Podem ser abalos em estruturas econômicas, políticas, financeiras, de sistemas que não estão funcionando. E aí, com essa tensão entre esses dois planetas, podem ocorrer rupturas, rompimentos, mudanças nessas estruturas, nessas bases. Então, é uma semana que também pode ocorrer isso, tá? Então, temos aspectos fluentes, temos aspectos desafiadores e os dois coexistem. Um não exclui o outro, nós somos imperfeitos. Então, podem ocorrer tanto uns quanto os outros, tá? E os dois também, dependendo dos grupos, do país, do estado, da empresa, do lugar onde você estiver. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar cuidando de nós mesmos e cuidando dos outros também da forma que pudermos, tá? Não necessariamente financeiramente ou materialmente, porque muita gente não tem, ainda mais nesse momento aí que estamos vivendo, né? De desemprego, tá? Mas você pode ajudar ligando, pode ajudar mandando uma mensagem, fazendo um contato, rezando, né? Não quer falar com a pessoa, mas você pode orar por aquela pessoa e aquela vibração positiva com certeza vai chegar nela, tá bom? Então vibremos no amor, no bem, na solidariedade e desejo a vocês uma ótima semana. Um beijo e até a próxima!